Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos no meu canal do YouTube. Quem vos fala é o Rodrigo Venerando. Nesse vídeo, nós vamos fazer um exame, uma análise de João, capítulo 6. Por quê? Nós recebemos alguns convites para olharmos esse texto e enxergar que quando o líder, no caso, quando um padre, um bispo, quando um líder católico, ele levanta a hóstia, o cálice ali se torna literalmente corpo, sangue, alma e divindade. É lógico que esse assunto é uma discussão de bastante tempo, principalmente teve muita força na época da Reforma, quando entra a doutrina da transubstanciação e da consubstanciação, tá joia? Mas eu quero ser bem prático ao examinar. Por que razão? Que quando olhamos à luz da Sagrada Escritura, em Mateus capítulo 26, versículo 26, Jesus diz: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Jesus também diz: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Será que este é meu corpo? Ele está falando literalmente de um corpo? Ele está tratando, abordando literalmente o seu corpo, o seu sangue? Ou ali é uma figura de linguagem? É isso que nós vamos trabalhar. Porém, antes, não deixe de se inscrever no meu canal, também deixar o seu comentário, compartilhar o link nas suas páginas ou nos seus grupos de relacionamento, tá joia? Amados, vamos lá. Então, vamos analisar João 6, por que razão? Lá no capítulo 6, a partir do versículo 53, nós vamos encontrar Jesus falando da seguinte forma: em verdade, vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não terá vida em vós mesmos. Depois Jesus disse que a sua carne é verdadeiramente comida e seu sangue verdadeiramente bebida. Partindo dessas frases, muitos, no caso, os que seguem a doutrina da transubstanciação, no caso a Igreja Católica Apostólica Romana, eles afirmam que ali no ato da missa, certo, que também é o sacramento, que é o ápice do sacramento, que é o grande centro da adoração do romanismo, eles dizem que ele se torna corpo, sangue, alma e divindade. Abrindo parênteses, um dos, não o único, motivo do católico, membro, no caso leigo, não participar do vinho, porque não há tanta necessidade. Porque se há um corpo, o corpo ele é completo, corpo, sangue, alma e divindade. Tem outros porquês também que eles não participam, mas isso aí é um assunto para o outro vídeo, tá bom? Fecha aspas. Vamos continuar. Então vamos analisar esse capítulo porque somos convidados a enxergar a Eucaristia dentro desse capítulo, poder até observar a falância de alguns líderes, alguns padres, alguns pregadores católicos, dizendo que os evangélicos devem ler João 6 para compreender que ali o corpo e sangue de Cristo é literal. O padre Luiz Alberto Gabarini, no seu livro, Quem Fundou a Sua Igreja, de uma forma irônica, falando que todas as igrejas fora católicas foram fundadas pelo homem, e é aquela grande mentira que a Igreja Católica foi fundada por Jesus, certo? Então ele vai colocar o seguinte, na página 46 do seu livro: Jesus não deixou dúvida quanto a esta questão. A Eucaristia ou a ceia não é uma mera lembrança, e sim a presença inteira, ou a presença real de Jesus Cristo, certo? Então vamos analisar João 6, como somos chamados assim a fazer, ok? Vamos lá. Jesus, lá em João 6, versículo 26 e 27, porque eu não posso pegar um versículo isolado, certo? E simplesmente fazer uma doutrina. Isso aí é o óbvio, né? Você sabe disso, tá certo? Respondeu Jesus: em verdade, vos digo que me buscais não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Aí Jesus vai falar: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo, tá certo? Então vamos lá. Essas palavras que Jesus vai trazer aqui em João 6, ok? Ela tem um princípio ao discurso, e são elas a chave para compreender o sentido exato e a razão do porquê Jesus usa essa figura, comer e beber, tá certo? Então, nós precisamos desta compreensão.
vamos lá, Jesus fala então, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará. Então, o que aconteceu quando Jesus falou essa palavra? Os judeus apelaram para o episódio do maná, que desceu do céu, e Jesus explica que o verdadeiro pão não era o maná, mas que o pão verdadeiro era outro, isto é, o próprio Cristo. Então disseram os judeus, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Aí percebemos até aqui que os judeus não estavam entendendo a sua mensagem e interpretavam de modo literal, assim como os católicos. Observa que os judeus eles vão fazer uma interpretação literal e Jesus continua explicando o discurso, certo? Esses versos, meu querido, ó, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Esse verso é muito importante, pois ele nos explica o seguinte, ó, quer comer a carne e beber o sangue dele? É somente crer nele, ter fé nele, recebê-lo, nada mais que isso. E isso de fato é o que significa alimento do seu corpo. Olha que interessante que diz mais, porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna. Jesus, ele vai então realçar isso de várias formas, mostrando que é crer nele. No João 6, Jesus não está literalmente, ó, come eu aqui, mastiga eu aqui. Não, Jesus não está fazendo isso, certo? Jesus estava então falando espiritualmente, não fisicamente. Ele estava explicando que toda a vida vem através da fé nele e não comendo o seu corpo. Então, como explicar esse verso? Ó, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quer dizer, ele está falando da cruz. Lá em Mateus 26 também, certo? Este é meu corpo que é entregue por vós. Onde que ele se entregou por nós? Ei, pelo amor de Deus. Ah, não, mas a igreja, né, aquela história que a igreja tem 2000 anos, sabe? 2000 anos a igreja ensina isso. Quem disse? Não, os pais da igreja, né? Então nós vamos estudar também um pouco sobre os pais da igreja, os pais apostólicos, os patriarcas da igreja. Nós vamos estudar também, tá joia? Então vamos lá. Ainda continuando aí, você vai entender o seguinte, que então não só, a Bíblia ensina sem sombra de dúvida que a vida eterna viria através da sua morte na cruz, dando o seu corpo, isto é, a sua carne para ser sacrificada. Isso, meus amados, está em perfeita concordância com as palavras de Paulo, né, em Efésios capítulo 2, no versículo 14, porque ele é a nossa paz, a qual ambos o povo fez um só, derrubando a parede da separação, que estava entre vós por meio de quê? Da sua carne. Está falando o que aqui? Da sua crucificação, certo? Vamos lá. Continuando essa reflexão, aí você tem a questão da bebida, né? A bebida e a comida eram espirituais, tanto é que quando os discípulos entenderam de modo literal, ele o que ele fez? Ele prontamente corrigiu explicando, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O alimento ou alimentar-se de Cristo seria crer nele. Isso é a espinha dorsal do Evangelho de João. Tanto é que muitos começaram a afastar, que acharam dura essa doutrina. Entendeu? Não é pegar um versículo dos 53 ao 56 e criar porque a igreja ela é absoluta, ela é infalível na doutrina. Para, tá certo? A igreja, ela rege a palavra de Deus. Não é verdade, não. A igreja não rege a palavra de Deus. Ela tem que ser orientada, conduzida segundo as Escrituras. Tá joia? Então, fica essa reflexão. Então, pastor, me explica. Quando nós ceiamos, quando o líder, no caso um padre, um pastor, ele levanta
a hóstia, o pão, o cálice, o vinho, o que é na verdade? Na verdade, pelo menos, Jesus vai dizer assim, ó, fazer isto em memória de mim. Paulo simplesmente considerou como pão e vinho os elementos da Santa Ceia e não o corpo do Senhor, que é a doutrina da transubstanciação. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 ao 28, certo? O pão apenas representava o corpo do Senhor, o vinho o seu sangue. Todas as vezes que nós reunimos para celebrar a ceia, não fazemos isso sempre em memória do Senhor, pois Ele mesmo diz, fazei isto em memória de mim. É em memória. Não podemos sacrificar Cristo novamente, que é a ideia da missa, né? Cristo no altar, sendo sacrificado de novo. Não, essa ideia ela está muito inserida ali no Catecismo da Igreja Católica, poderia citar inúmeros parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, e apenas aí a Bíblia vai distorcer. Você vai escolher, ou fica os parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, ou eu fico com a palavra das Epístolas aos Hebreus, Epístolas de Pedro, certo? Que é a obra expiatória, ela foi perfeita, o sacrifício feito uma única vez. Então, lá na hóstia, no pão da ceia, ou no cálice, ou no vinho, não está o corpo, sangue, alma, divindade de Cristo. Não há essa doutrina. E adorar esses alimentos, obviamente, constitui uma grande idolatria. Por isso, querido, fica esta reflexão. Mas esse símbolo não é uma metáfora. Tanto é que Mateus capítulo 26, depois que Jesus ceiou com eles, o texto diz assim, e tomaram o fruto da vinde. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua jornada e a sua caminhada de fé.